Bom, hoje nós estamos aqui com o Dr. Gilberto, esse advogado fervoroso, aguerrido, que abrilhanta a tribuna do júri. A sua elegância, doutor, é ímpar. Não só no vestuário, mas nas palavras, nos poemas, nos emociona. Um júri com o senhor é uma aula de direito. Temos aqui também o doutor Flávio com a gente. E sempre um prazer, nosso professor, eu costumo dizer que é o professor no plenário. No plenário ele dá uma aula. Esse rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu tiro o chapéu para ele toda hora. Doutor Gilberto, nosso canal é Orgulho de Ser Criminalista, e eu acho que o senhor representa o que Pernambuco tem de melhor enquanto criminalista. Nos conte sua vivência no tribunal do júri, seu início de carreira. Eu já sei que a primeira causa foi o senhor teve que... O senhor era para ser médico. E hoje, Pernambuco perdeu um grande médico, mas ganhou o melhor advogado na tribuna. Em primeiro lugar, eu quero dar bom dia a você e à plateia e dizer que eu não tiro o chapéu para Flávio, mas eu peço emprestado o chapéu dele e tiro para ele. Desde que vim falar no júri pela primeira vez, eu me lembrei do que é o verdadeiro júri. É esse compromisso de mostrar à população que ali representa o Estado brasileiro. O momento mais bonito da advocacia talvez seja o Tribunal do Júri, sem dúvida nenhuma. Não é só porque representa ali o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, apenas e tão somente, mas porque naquele momento há o reencontro do Estado com o outorgante, da outorga com o outorgado. E o outorgado é o Estado, que se investe no poder através da procuração que cada lugar do mundo dá aos seus comandantes. Portanto, ali é o verdadeiro momento onde o direito e o povo, o direito e a nação se encontram para fazer justiça. Daí o maior compromisso de quem escolhe esse caminho. Como você fustigou, papai queria que eu fosse médico. E eu brincava com ele dizendo: a primeira causa que eu tive que enfrentar foi essa. Terminei mudando do científico, que na época era científico e clássico, e fui para o clássico. Durante as provas, ele perguntou: por que todo mundo vai de manhã e de tarde, e você só vai de manhã? Eu disse: porque eu estou de manhã é a federal e à tarde é a católica. Sim, porque você não foi para a católica? Eu fui pedir dinheiro para pagar. O senhor disse que eu sei que vai levar para mais tomo dinheiro, eu ia pedir dinheiro de novo. Eu disse aquele brincando e ficou. Eu queria ver a reação dele. Eu disse: seu papai, na verdade eu só estou indo de manhã porque eu não quero ser apenas advogado, eu quero ser colega de Castro Alves, que foi aluno da faculdade de Direito. Nem me lembrei de Tobias Barreto na época, que é o nome da faculdade, é o apelido da faculdade. Mas tem lá Rui Barbosa também. E foi dentro desse clima da história do direito no Brasil, a partir de 11 de agosto de 1827, e eu fui o orador da turma do Sesc Centenário. 150 anos depois, por coincidência, calhou de estarmos lá juntos na empreitada em plena ditadura militar, no ano do pacote de abril, quando o Congresso foi fechado. Aí nasce o senador Bione, a lei das inelegibilidades. Uma vez o advogado, que depois virou juiz, ele fez uma contestação no processo de execução, porque a gente fazia tudo no começo. Aí ele disse que o título era inelegível, em vez de inexequível. Aí eu respondi: também, depois do pacote de abril, até o título pode ficar inelegível. E ele era faixa preta de karatê.
telefonou para mim e disse: você está esquecido que eu sou faixa preta de karatê? Não, não estou esquecido nem do faixa preta de karatê, nem tampouco no que quer na diferença entre inelegibilidade e inexiguidade. E ficou por isso. E até hoje a gente é amigo. Porque o que vale, eu acho, em certos momentos, essa brutalidade que representa alguns momentos da vida das pessoas, tem que trazer na conversa da gente, no acalanto. Olha, eu vou te dizer uma coisa, isso não fui eu que escrevi, não. Foi Eliezer Rosa, que é um civilista, juiz, desembargador, doutrinador, professor. Depois da morte de Romero Neto, um dos maiores tribunos da história do júri no Brasil, ele fez o prefácio e disse: não conheço nenhuma forma mais dolorosa e pungente de advogar que a advocacia criminal. Tudo nela é dor e desespero. Os próprios triunfos têm seu tanto de amargor, porque enquanto pende o processo e se prepara a causa, há sofrimentos que nem a vitória consegue apagar. Isso é a mais perfeita definição no que diz respeito ao dia a dia da advocacia criminal. É a dor do órfão, da viúva, do pai enlutado. Mas a gente não pode esquecer da dor do réu também. E a dor da injustiça, essa é tão forte que muitas vezes a gente se sente indo um pouquinho para a cadeia com o cliente que foi injustamente condenado. É difícil passar por isso e não se tocar. Não envelhecer um pouquinho mais cedo. Não passar noites insônias vendo o processo e o que ele aponta nos livros. Se vocês perguntarem o que é que eu poderia recomendar a vocês hoje, sem dúvida nenhuma eu ia dizer: leiam, 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 leiam. E depois de muita leitura, comprem o primeiro livro de direito para ver o que é que tem dentro. Porque é exatamente na história da humanidade que a gente vai encontrar a resposta dessa leitura. Esse daqui é Victor Hugo. Victor Hugo, francês, e por conta de um adultério, ele era o urso, não era o violentado, ele teve que se afastar daquela, porque não era apenas uma levinha andada, era uma relação de afeto profunda. Ele se tranca e começa a fazer anotações que terminou inicialmente nos Miseráveis. Aí eu digo a vocês, hoje a gente tem um excesso de noticiário policial. Todos os jornais, principalmente da televisão, trazem, qualquer hora, do dia ou da noite, notícias que estão vinculadas à violência e à criminalidade. Isso é muito ruim. Aqui nós temos um grande exemplo. Na história dos Miseráveis, começa com João Valjean, que é a personalidade principal. Valjean era um sujeito forte, robusto, e foi condenado a 19 anos de cadeia porque tinha furtado um pão. Esse livro tem cerca de 400 anos. Essa história é antiga. E o mundo parece que não evoluiu muito, não. Tem gente comendo lixo nas calçadas da nossa cidade do Recife. Tem multidão que se junta toda noite atrás de um prato de sopa. E quando Valjean foge da cadeia, ele vai parar na casa do bispo, que tinha se mudado há pouco tempo para lá. A história desse bispo é diferente, porque ele tinha sido casado, ele tinha sido de uma família rica, de uma família de nobres, mas resolveu aplacar, se abraçar com essa história
da religiosidade. A primeira providência dele foi transformar o que era o palácio do bispo no hospital. E o hospital na casa onde o bispo deveria morar. Moravam com ele a governanta e a mulher, que era irmã dele. Duas mulheres, a governanta e a irmã. E ele deixou a porta do hospital do jeito que era, sem trinco, sem fechadura, porque o hospital tem que estar 24 horas aberto. E elas reclamaram: nós estamos com risco de assalto. Por que você não bota uma fechadura daí? Porque a casa do Senhor, a casa de Deus, não merece, não carece dessa imposição. Ela tem que estar aberta o tempo todo. Vocês têm porta, tem fechadura no quarto de vocês. Usem-na. Mas o perigo, se o perigo não vem da rua, o perigo vem de dentro de cada um de nós. Não dá para esquecer essa lição de vida. Está aqui, militando, virando filme há 400 anos. E é justamente dentro dessa perspectiva, tal qual Miguel Cervantes, que é nome de praça, mas também é 500 anos de literatura com a figura de Dom Quixote, de Dulcinea, de Sancho Pança, o conselheiro do Quixote. Ele era delirante, mas essa história também fala muito de humanos e de humanidade, do sonho e da realização do sonho. Transformar o sonho em realidade é indiscutivelmente o dia a dia que a gente constrói, que a gente tenta construir através da esperança. Essa semana eu tive no ensaio da Paixão de Cristo do Recife. Eu terminei sendo advogado daquela coisa boba que aconteceu, que não precisava ter acontecido. E prevaleceu o começo que fica até hoje sendo o mesmo grupo. Me perguntaram: e aí, o que é que você acha? Eu estava no cenário da Paixão que estava sendo montado. Eu disse: aqui se comemora a dor, a traição, a política criminal, Barrabás, a tortura. E quando eu digo comemoro, é que a comemoração não é apenas um momento de alegria, é um momento de que se chama a atenção. E a festa da Paixão de Cristo é para dizer principalmente: tortura, nunca mais. Verdade, doutor.